Diário de um paciente oncológico. Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti. Para você que me acompanha ou que caiu aqui de paraquedas, meu esposo foi diagnosticado com câncer de estômago e eu venho, através desses vídeos, compartilhar a nossa rotina, como vai ser o tratamento, o diagnóstico, as dificuldades, os acertos, enfim. A gente veio dividir essa situação com vocês para que através desses vídeos outras pessoas também possam ser ajudadas. E o vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu senti assim muito pavor, e meu esposo também, quando o médico disse que recomendava que fosse colocada uma sonda nasointeral para que o meu esposo pudesse se hidratar e se nutrir através da sonda. O que é a sonda nasointeral? É aquele caninho que passa pelo nariz e do nariz ele está, no caso dele, como é câncer de estômago, está ligado diretamente ao intestino. Por que não direto ao estômago? Porque, a princípio, a programação para o tratamento dele é que seja feita uma cirurgia depois para remoção completa do estômago. E a ideia da sonda, ela já está ligada no intestino para que, durante esse procedimento, ele possa ser nutrido e também hidratado. Porque como um câncer que está alojado na cárdia, que é na boca do estômago, então às vezes ele tem dificuldade para engolir. Tem dia que não passa nem água. E por isso que a sonda é tão importante, embora ela assuste bastante a gente. Eu confesso para vocês que tanto eu quanto ele ficou receoso, primeiro porque anda com um negócio pendurado, né? Parece um elefante, uma tromba aqui. Claro, ela fica fixa na orelha ou no rosto, enfim, o que o paciente achar mais confortável, mas é uma forma que a gente se sente desconfortável porque chama atenção, né? As pessoas ficam curiosas porque é um negócio pendurado, enfim. Então, além desse desconforto, tem aquele medo de como é que vai ser isso, qual a sensação, enfim. E é justamente isso que eu senti a necessidade de compartilhar com vocês. Ele fez a colocação da sonda via endoscopia, porque no caso dele, como é na boca do estômago, precisa ser a inserção da sonda com via endoscópica, ou seja, eles precisam ver por onde é que ela está passando, né, para colocar no local certo. Então, ele fez a colocação da sonda no dia 26 de dezembro. E ele só começou a se alimentar com a sonda no dia 1º de janeiro, porque nesse período a sonda foi colocada antes justamente para que o organismo possa se acostumar com ela, e então foi começada a medicação depois. Aliás, desculpa, a medicação não. A alimentação depois, já com o organismo acostumado. Assim, é estranho. E a gente fica com medo de mexer porque não sabe o quão frágil é. E aí o título desse vídeo é justamente Temores da Sonda. E a gente passou pela seguinte situação. Ele colocou a sonda, ela ficou quietinha ali. Aí ela vem com uma fitinha colada no rosto, e vem com um conector com umas mangueirinhas, que é por onde tu vai colocar o catéter para colocar ou o soro, ou a água, ou a alimentação. Mas aquele negócio fica pendurado. Então imagine, para quem dorme de lado, se for o lado que você está acostumado a dormir, vai ter um tufo de coisa atrás da sua orelha. Você não vai conseguir deitar do jeito certo. Então ele achou por bem, ele tirou a fita e aí ele coloca um elástico de cabelo atrás da orelha, na orelha, e coloca a mangueirinha aqui atrás. Então, se a sonda fica desconfortável, ele troca desse lado para esse lado. E na hora de dormir, ele coloca, sabe essas faixinhas de cabelo de maquiagem, que normalmente é atoalhada, que tem um velcro que a gente coloca aqui para poder se maquiar para o cabelo não vir para o rosto? Então, ele coloca uma daquela no pescoço e a sonda fica aqui.
Então, na verdade, o cano fica fixo, né? Porque ele é preso no nariz, mas a ponta tu tem mobilidade para mexer para um lado ou para o outro, enfim. Então, durante o dia ele alterna com elástico, ou nessa orelha ou nessa orelha, e para dormir ele coloca no pescoço, que aí ele consegue se virar para os dois lados. Então, esse é um detalhe que talvez possa te ajudar se você tiver de sombra. Uma outra situação. Nós colocamos a sonda no dia 26, mas só começamos a usar ela no dia 30. E aí a gente passava água com uma seringa diretamente conectada na saída da sonda para hidratar ele, porque às vezes ele não conseguia nem engolir a água. Então a maneira de ter uma garrafinha conectada direto, ele consegue se hidratar enquanto faz outras coisas. E da mesma forma a alimentação. Hoje ele já toma essa alimentação preparada, que vem num sachê. Então, coloca dentro da garrafinha, ele controla ali a abertura no equipo e vai descendo tranquilamente. E falando em equipo, quando a gente saiu do hospital, a gente ganhou 2 garrafinhas, uma para água e outra para alimentação, mas não tinha nenhum equipo disponível. Aí a gente foi providenciar. A gente ganhou no posto um equipo de soro. E aí o equipo de soro, ele passa água. O equipo, para quem não sabe, é aquela mangueirinha que liga a garrafinha de soro, de alimentação, até a sonda. O equipo é aquela mangueirinha, ela tem um ajuste, ela pode ser fechada, pode ser aberta, e ali tu controla o gotejamento. Um detalhe, equipo para soro, só passa soro ou água. A alimentação não passa no equipo de soro. Fica a dica. Mas o equipo é uma coisa muito barata. Um equipo de alimentação eu paguei R$ 1,80 cada um. Então é uma coisa tranquila para se adquirir. Então, com o equipo de... Por que a gente descobriu que o equipo de sonda de soro não passa alimentação? O equipo de soro, ele tem uma telinha no fundo e a alimentação não passa porque ela é um pouco mais viscosa. A gente abriu um para ver. Então, fica a dica. O equipo de soro, ele normalmente é transparente e esse de alimentação, ele é azul e o caninho é um pouquinho mais grosso. Então, a gente já consegue visualizar esse detalhe. Outra questão da sonda: siga instruções. Isso é muito importante. A primeira vez que a gente conectou a garrafinha no equipo, o líquido não descia, não descia, porque a gente tinha deixado a mangueirinha com o registro aberto, o equipo estava aberto. Então entrou ar e aí não funcionava. Então a gente tirou, desconectou, fechou, conectou a garrafinha, conectou a outra ponta na sonda, abriu e começou a gotejar. Tranquilinho, siga instruções. Está escrito na embalagem, é só seguir o que está ali. Porém, no dia 1º de janeiro de 2024, nós passamos por uma situação bem delicada. Eu fui passar água pela sonda e não descia nem água. Como não descia? Simplesmente conectava o equipo à garrafinha, não pingava. Se tu desconectava o equipo da sonda e botava no chão, pingava água no chão. Mas aqui na sonda, quando tu conectava, não pingava lá em cima. Isso é um sinal de que a sonda está obstruída. E aí a gente foi para a internet buscar alternativas. E foi justamente essa necessidade de buscar ajuda de uma forma acessível que a gente resolveu compartilhar essa nossa experiência nesse tratamento com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Enfim, nós achamos vários procedimentos na internet para desobstrução de sonda através de seringa. Na situação, eu só tinha uma seringa de 20 ml e foi tentado com batidinhas, foi tentado com água, foi tentado com ar e nada descia. Aí eu encontrei vídeos recomendando que o certo seria tentar essa desobstrução com uma agulha de 1 ml, que é aquela com a seringa de insulina, que ela é bem fininha, isso significa que ela tem muito mais pressão,
ou de 3 ml ou de 5 ml. Mas eu não tinha nenhuma das três e nem com a de 20 não passava. Eu estava em viagem, eu estava na casa da minha mãe, que eu fui passar o Réveillon lá. E aí a gente chega numa outra situação. Você pode procurar auxílio numa unidade de saúde perto da sua casa, num posto de saúde, numa UPA ou até num pronto-socorro, que o profissional que vai lhe atender tem como procedimento padrão. Ele vai tirar uma radiografia para ver como está a sonda, vai reposicionar ou vai recolocar ou vai retirar caso não tenha nenhuma dobra, enfim. E depois do procedimento, ele vai fazer um novo raio-x para ver se realmente a sonda está no lugar. No começo, assim que a gente descobriu o diagnóstico, o médico do posto de saúde nos encaminhou para um pronto-socorro local para que a gente passasse por um gastro, para que ele tentasse ajudar meu esposo a conseguir se alimentar. A gente ainda não tinha o diagnóstico correto, eu ainda não tinha o resultado da biópsia, a gente tinha uma suspeita de câncer, mas ainda não tinha o resultado da biópsia. E aí a gente ficou no pronto atendimento das 2 da tarde às 7 da noite. Meu esposo passou pela triagem, tinha uma carta de encaminhamento de urgência e viemos embora às 7 da noite sem ser atendidos, porque a emergência estava assim. O que a gente optou dessa vez no dia 1º de janeiro? Nós estávamos numa outra cidade. Passar num procedimento desse tipo, num pronto-socorro qualquer, pode ser que não tenha sido tomado, que não seja tomado os cuidados necessários, talvez por não ter o seu prontuário. Porque no caso do meu esposo, se eles simplesmente retirassem a sonda e fossem tentar colocar ela de um modo comum, talvez fosse mais difícil em função de que o câncer dele é na boca do estômago. Para fazer a colocação da sonda, tem que ser via endoscopia. Mas isso foi um procedimento que o médico oncologista determinou. Talvez o médico do pronto-socorro dissesse, não, dá para colocar ali, tá tudo certo. Então, para evitar esse tipo de problemas, e foi inclusive uma das recomendações que nós recebemos lá no hospital, no HU, que é onde a gente está fazendo todo o tratamento, no hospital universitário, que, em caso de qualquer emergência, o mais correto é se dirigir à unidade de destino, aonde você já está fazendo o seu tratamento. Por quê? Porque o seu prontuário está ali e eles vão saber que o fulano é paciente da instituição e tem essas restrições, enfim. Então, o tratamento vai ser muito mais assertivo. E tudo aquilo que for feito, mesmo que seja via pronto-socorro, vai ficar registrado no seu prontuário. Lá na frente, quando você tiver uma consulta com o seu médico, ele vai olhar, mas tu teve um tal dia aqui e foi feito isso, isso, isso. Então, há um controle maior. Então, a gente resolveu voltar para casa e no dia seguinte, cedinho, então, nós fomos ao hospital universitário, passamos... Primeiro, a gente foi na quimioterapia, porque era a primeira vez que a gente estava passando por essa situação. E ali na quimioterapia, a enfermeira tentou fazer uma manobra com água para ver se passava, mesmo forçando, vazava água por tudo que era buraco da sonda, mas não entrava. Ele não recebia essa água, porque com a água gelada tu às vezes sente ela descer, e mesmo assim ele não sentia, ou seja, ela não entrava. Então foi onde ela disse, não, realmente está obstruído, você precisa ir até o pronto-socorro. Aí no pronto-socorro fizeram raio-x, a enfermeira viu que a sonda estava dobrada. No caso dele específico, por favor, não tentem fazer isso em casa, tá? Mas só compartilhando. A enfermeira puxou a sonda uns 20 centímetros, mais ou menos um tanto assim, puxou a sonda, recolocou a sonda sem guia, tá? Ela só puxou e depois empurrou de volta, pegou uma seringa e a água fluiu. Então, significa que ela realmente estava dobrada e só na manobra de puxar e recolocar,
deu certo. Mas, de qualquer forma, foi feito um novo raio-x e ali foi visto que a sonda foi posicionada no lugar certinho. Voltamos para casa, ele começou a se alimentar e deu tudo certo. Só um detalhe. No caso de obstrução de sonda, se você for observar na internet os procedimentos que tem para tentar desobstruir isso em casa, você só precisa ter muito cuidado quando for fazer isso com água. Porque se a sonda tiver posicionada no lugar errado, ou seja, se ela deslocou e ela está, por exemplo, apontada para o pulmão, se você for colocar água, talvez essa água entre no lugar errado e você vai ter mais um problema, além de uma sonda obstruída ou fora do lugar. Então, por isso que é importante você procurar uma unidade de saúde, de preferência aquela em que você já está fazendo tratamento, para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Outro detalhe, que eu tinha muito medo de trocar aquele curativo do nariz que fixa a sonda. A sonda ela é um cano só, tá? Ela não tem emenda. Descobri isso depois. Então eu tinha muito medo que a enfermeira disse, ó, vai ser colocado aqui uma marcação e ali tem a emenda e naquela emenda ali tu vai trocar o curativo. Eu pensei, né? Eu disse, meu Deus, eu vou tirar a fita, aquele negócio vai soltar e já era, né? Se entra no nariz, acabou-se. Tudo coisa da minha cabeça. A sonda é um cano único que tem a ponta conectada nos engates ali, que vai até o destino, seja estômago ou intestino, enfim, cada caso é um caso, mas ela é um cano único. O que tem aqui na mangueirinha é só um guia para você saber o quanto de sonda vai ficar para fora, certo? Então pode trocar o curativo sem medo. Claro, elas fazem uma marcação para você manter ele no mesmo lugar para ter sempre o mesmo tanto de sonda para fora. Mas é bem tranquilo, viu? Então fica a dica. Quando ele vai trocar o curativo, depois que eu tiro o curativo, eu passo uma água micelar para tirar aqueles resquícios de cola com algodão, seco bem e depois eu coloco um novo curativo e dá tudo certo. Fique tranquila, tenha calma, que no final tudo dá certo. É só ter calma, respirar fundo, seguir as instruções, que aos poucos tudo se ajeita. Não conseguir resolver? Volta na unidade de saúde, porque eles vão ter a melhor opção. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.